E a gente está de volta com o repórter setorial. O Senado aprovou na noite desta segunda-feira a urgência para um projeto de lei que isenta o diesel da cobrança de PIS/COFINS. Essa foi uma das propostas do Planalto para acabar com a greve dos caminhoneiros. Ontem também, o presidente Michel Temer falou sobre a paralisação e disse que espera o fim do movimento ainda hoje. O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira que acredita que o fim da paralisação dos caminhoneiros está próximo. Tenho absoluta convicção de que entre hoje e amanhã, todos nós irmanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. O Senado aprovou na noite desta segunda-feira a urgência para o projeto que isenta o diesel de PIS e COFINS. Esta foi uma das propostas do Planalto para acabar com a greve dos caminhoneiros. Apesar da urgência, a data da votação não foi marcada. O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABECAM, José da Fonseca Lopes, afirmou que está havendo uso político do movimento para derrubar o governo de Michel Temer. Por isso, ainda há paralisações. Hoje é o 9º dia de paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Aqui na nossa região, os motoristas se concentram em 5 pontos às margens da rodovia Presidente Dutra. Nós estamos em um desses pontos, que fica na altura do bairro Cidade Nova, aqui em Pindamonhangaba. De acordo com a informação dos motoristas, não existe nenhuma novidade em relação a acordo entre os caminhoneiros e o governo. A última proposta que o governo fez no domingo não foi aceita pelos caminhoneiros por causa do prazo de apenas 2 meses. Os motoristas que se encontram aqui neste ponto na Cidade Nova informaram também que a greve não tem previsão para acabar e que os caminhões de combustível que estão abastecendo as cidades, inclusive alguns postos aqui de Pindamonhangaba, estão passando com escolta militar. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o repórter setorial. E os caminhoneiros também se manifestaram através de um buzinaço ontem à noite. Por volta das 9h20 da noite, os caminhoneiros passavam pela Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, perto da prefeitura da cidade. O local já tinha uma fila de carros tentando abastecer em um posto da região. Os motoristas promoveram um buzinaço em protesto contra a situação do país, como já fizeram em outros pontos da cidade. A reivindicação é pela queda no preço de combustíveis e melhora nas condições de serviços. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, as aulas da rede municipal de ensino foram canceladas hoje e amanhã. Ofertas de alguns serviços públicos também sofreram alterações em função da greve dos caminhoneiros. A prioridade agora é evitar a paralisação completa desses serviços e garantir o funcionamento de atividades municipais importantes à população. E vamos agora acompanhar a entrevista de hoje. Os caminhoneiros estiveram comigo e disseram que existe diferença entre paralisação e greve. A questão semântica, acima de tudo, mas está aí, né? Eles estão dizendo que não estão em greve, que é uma paralisação. E nós vamos falar agora com o cientista político Marcos Edwagner, ele é professor da Unital e da Unisal, e veio conosco aqui avaliar os efeitos dessa movimentação, que dessa vez, professor, me parece que teve uma estratégia bastante inteligente, trazer o povo a favor da reivindicação ao colocar gasolina e gás de cozinha também na proposta de acordo com o governo. É por aí? É verdade, essa paralisação eles tiveram bem mais organizado, como foi dito, e também aproveitaram a insatisfação popular com a atual conjuntura. Então, essa série de fatores colaborou para ter um impacto maior do que normalmente se aguardava. Acho que o governo está bem surpreso com tudo que aconteceu, porque eu acho que ele não esperava que tivesse essa proporção. Aliás, eu acho que governos não esperavam, né? Porque foi se desativando a ferrovia, foi se menosprezando a navegação de cabotagem, e hoje nós estamos diante de um samba de uma nota só. E se bobear, os caminhoneiros também não sabiam a força que tinham e agora sabem. Agora sabem. Como foi dito já, o governo virou refém, né? Porque a partir do momento que eles souberam dessa força, do impacto e desse apoio populacional, o governo agora já está sabendo a força que os caminhoneiros têm, e os caminhoneiros também, eles que não sabiam a força que tinham.
É verdade, dessa vez foi melhor orquestrada e o governo virou refém. O governo já fazia uma proposta, uma trégua de 3 dias, isso parecia mais não era uma coisa muito séria. Você não faz uma greve dessa proporção, uma paralisação, melhor dizendo, como os caminhoneiros disseram, e de repente, eu quero uma trégua. A trégua não existe, até porque esse não era um problema recente, era uma coisa que já vinha se desenvolvendo, uma ameaça que já estava se concretizando, e agora com essa força e com o apoio populacional no sentido da insatisfação, tornou uma proporção, eu acho que, como bem dito, acho que ninguém imaginava. Dentro do próprio governo tem gente criticando, né? O governo não devia ter cedido, agora está aí numa situação que o caminhoneiro faz o que quiser. Aqui tem o quinto poder, né? Tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e os caminhoneiros. É verdade no sentido que ou tomava uma posição mais forte, uma coisa mais, ou simplesmente, não, vamos fazer uma trégua. Ah, não, olha, eu abaixo 10 centavos. Olha, eu faço. Então, não foi uma posição forte, não foi uma posição de que nós esperamos de um governo. Para o bem ou para o mal, a população sendo afetada e o governo representa, ele teria que ser mais dinâmico na sua conduta. E ele não foi. Então, agora ele está pagando o preço por não ter sabido negociar. Agora, temos aí também possibilidades, né, de outras categorias virem a praticar aí paralisações. Os petroleiros estão contra o presidente da Petrobras e dizem que fazem isso não para melhorar salário, mas em benefício da população. Querem que a Petrobras baixe aí o preço do gás de cozinha, que sempre foi subsidiado, agora deixou de ser, né? E baixe também a gasolina. E dizem que o presidente da empresa manda as refinarias diminuírem produção para justificar a importação em dólar. Nós temos acompanhado, porque com essa paralisação, nós costumamos dizer que o brasileiro está aprendendo formação de preço, tributo, a forma, o modus operandi da Petrobras e tirando o que aconteceu em 2014, naquela suposta... vamos segurar o preço para poder conseguir um resultado efetivo na eleição. Depois que tudo isso passou, a política da Petrobras ela é bem questionada. Afinal de contas, nós estamos vendo aí um preço bem alto comparando com outros países, e não é só os outros países em relação à concorrência, a monopólio, em relação ao o mesmo produto nosso é vendido mais barato para outros países. Os jornais estão dando conta que nos Estados Unidos, onde não há tributação sobre o combustível, o diesel é altamente competitivo e lucrativo. É porque nós temos um problema aqui, o que eu acho que nós nunca somos os donos da verdade, mas se você vê o monopólio, aquela empresa que não precisa ser efetiva porque quando ela não é, o povo paga a conta. Se ela tivesse no mercado, eu acho, americano, eu acho que ela já tinha quebrado. Então, enquanto os Estados Unidos aí tem como exemplo 10, 15, 20 empresas petrolíferas, nós temos uma só. E lá o produto é 3, aqui é 5. Então, logicamente que tem uma coisa errada. Mesmo entendendo a lógica do mercado, que o preço do petróleo acompanha a alta lá fora, tem alguma coisa errada no preço final do nosso produto, do nosso serviço. Professor Edvagner, nós focamos muito a questão econômica, mas eu queria focar com o senhor também a questão política. Nós estamos num ano de eleição e provavelmente a oposição vai usar bastante esse tema para efeito das campanhas eleitorais. Mas peço ao senhor que aguarde a sua resposta para a volta da entrevista. Nós estamos conversando com o professor Marcos Edvagner, é cientista político, professor da Unisal e da Unital, e está refletindo conosco os efeitos dessa greve, desse momento político brasileiro. É já, não saia daí. O PROCON de São José dos Campos divulgou ontem à noite o resultado de uma fiscalização que teve início na quarta-feira da semana passada em 45 estabelecimentos da cidade. O objetivo foi notificar a prática de abuso de preços nesses locais por conta da falta de produtos causado pela greve. A fiscalização ocorreu em 34 postos de combustíveis, em 7 revendedoras de gás e 4 supermercados. 10 postos e 5 revendedoras de gás foram notificados. A seguir, você acompanha a segunda parte da entrevista de hoje.